Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta terça-feira, 19 de março, está começando. E no programa de hoje você vai ver: Polícia Civil Gaúcha desarticula organização criminosa que explora jogos de azar há mais de 60 anos no Rio Grande do Sul. Foram confiscados bens avaliados em mais de 6 milhões de reais. Emater divulga que a expectativa é que o Rio Grande do Sul tenha a segunda maior safra de grãos da história. Esporte, com o retorno próximo, Inter inscreve Paolo Guerreiro na lista do Gauchão. Pelo lado tricolor, reunião na próxima segunda-feira pode garantir reeleição do presidente Romildo por mais 3 anos. E ainda confira a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A Emater divulgou uma estimativa preliminar da safra de verão 2018-2019. O levantamento apresenta números positivos no setor, que mesmo com as fortes chuvas registradas lá no início de janeiro, na região do cultivo, o setor deve alavancar ao longo da produção. Confira. Que esta seja a segunda maior safra de grãos na história do Rio Grande do Sul. A colheita nesse ano deve se aproximar da casa dos 31.950.000 toneladas de grãos. A projeção só perde para 2017, que registrou mais de 33 milhões de toneladas. Se por um lado a produção de arroz teve uma diminuição em 7,24%, do outro os setores do feijão, milho e soja estão com bons olhares por parte do produtor, que deverá lucrar. Nós teremos um aumento na ordem de 4,60%. Isto é interessante se fazer uma projeção que isto deve colocar nos cofres dos produtores, porque esse é um valor básico da produção que nós fazemos esse cálculo, na ordem de 31 bilhões e 400 milhões de reais, que deve entrar no bolso do nosso produtor. A expectativa é que a produção de feijão no estado tenha crescimento de 5,32%, o milho de 22,32%. Já de soja, a previsão é de aumento de 5,70%. Mesmo com as interferências agrometeorológicas, o setor está aquecido e poderá captar bons resultados. Então veja que essas produções, uma está compensando a outra em termos de estado. Claro que não para a produção de arroz. Os produtores de arroz tiveram uma queda nessa ordem de 7% na produção total, naqueles municípios principalmente que tiveram intempérie. E policiais rodoviários federais prenderam um motorista que transportava mais de 80 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso no final da noite desta segunda-feira, em Passo Fundo. A Polícia Rodoviária Federal operação de enfrentamento a crimes transfronteiriços quando avistou uma caminhonete com adesivos de uma empresa de implementos agrícolas com placas do Paraná. A ação ocorreu na BR-285 em Passo Fundo. Durante a fiscalização, foram encontrados alguns tabletes de droga escondidos atrás do para-choque traseiro e também em um fundo falso sob a carroceria. O homem de 30 anos afirmou à polícia que ganharia R$2.000 para levar os entorpecentes para a Serra Gaúcha. Ao todo, foram encontrados 77 tabletes de pasta base de cocaína. A droga e o veículo foram apreendidos e o condutor preso em flagrante. E a Polícia Civil de Porto Alegre apreendeu mais de R$700 mil providos do tráfico de drogas. O principal suspeito estaria envolvido com a conexão dos entorpecentes entre o Rio Grande do Sul e o estado vizinho, Santa Catarina. Um homem de 37 anos e a companheira de 30 presos na manhã desta segunda-feira em um apartamento no bairro Monte Serra, em Porto Alegre. A investigação da Polícia Gaúcha, em parceria com a Delegacia da Praia do Rosa, no sul de Santa Catarina, apontou que o suspeito fazia conexão e distribuição de drogas entre o Rio Grande do Sul e o estado vizinho. Ele também é suspeito de movimentar drogas entre o país e o Paraguai. Foram apreendidos R$726 mil. E desde cedo, pela manhã, de madrugada ainda, já estávamos campanando na casa dele para que tivéssemos um momento exato, né, e certo da sua presença no apartamento para realizar a sua prisão.
O suspeito já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Na operação, foram apreendidos 17 quilos de cocaína, 6 quilos de crack e 350 gramas de maconha. Droga de muito boa qualidade, tá? Uma cocaína puríssima mesmo, que com certeza eles iriam diluir essa droga, né? Transformar uma quantidade maior para ter mais lucro com isso, mas mesmo assim são 17 quilos, quase 18 quilos de cocaína, que isso aí no mercado, depois no varejo, né, realizaria um valor muito significativo, com certeza ali em drogas tem mais de R$500 mil, fora o valor apreendido, né, totalizando mais de R$1 milhão em apreensões. E agora a gente fala de previsão do tempo aqui no Rio Grande em Movimento. O dia começou com um clima bem ameno em todo o estado, mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva ao longo dessa terça-feira. Por isso a gente confere agora como ficam as temperaturas para a tarde de hoje. Em Porto Alegre, mínima de 16 graus e máxima de 27, podem ocorrer pancadas de chuva ao longo da tarde. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a mínima foi de 14 graus pela manhã e a máxima deve alcançar os 26 graus. Em Passo Fundo, mínima de 14, o dia deve ser chuvoso, sol entre nuvens e máxima de 27 graus. Em Erechim, mínima de 14 graus e máxima de 28. Já no litoral norte gaúcho, em Capão da Canoa, a mínima é de 18 graus e a máxima de 25 e não deve chover. E agora a gente muda de assunto. A partir de agora, o CPF passa a substituir outros documentos e será suficiente na apresentação de dados para os cidadãos exercerem obrigações e direitos e até receberem benefícios. O CPF vai poder substituir os números dos seguintes documentos: da identificação do trabalhador, do PIS/PASEP, o número e série da carteira de trabalho, o da permissão para dirigir ou da CNH, o de matrícula em instituições públicas federais de ensino superior, números de certificados de alistamento militar, de reservista, de dispensa de incorporação e de isenção, o de inscrição em Conselho de Fiscalização de Profissão Regulamentada, também da inscrição do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e números de inscrição em bases de dados públicos federais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre política. Ainda falta 1 ano e meio para as eleições municipais, mas os políticos já começam a se articular nesse momento. E a gente vai entender um pouquinho melhor desse assunto com Jefferson Jacques, que é diretor do Instituto de Pesquisa Métodos. Muito boa tarde, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, boa tarde. Parece cedo ainda, né? Ainda falta 1 ano e meio. Mas por que eles já começam a se articular a partir de agora? O que dá para dizer a partir das pesquisas que vocês realizam? Na verdade, como teve uma eleição que foi bastante diferente das eleições tradicionais agora, né? Essa eleição para presidente que nós tivemos, e a população está olhando, engraçado que nós tivemos eleição para governadores também, né? Mas a população de vários estados do Brasil que a gente tem pesquisado está olhando toda ela para o governo federal, porque existe uma consciência da população hoje de que a solução dos problemas passa muito pelo governo federal. Não só pelo poder que tem, mas pelo dinheiro que tem. A população tem consciência de que grande parte dos recursos hoje estão no governo federal, né? Até ontem, vários prefeitos da região sul aqui do Rio Grande do Sul se reuniram com o governador para tentar uma solução para a duplicação da 116 lá, né, para a Zona Sul. E o pedido é para quem? Para o governo federal, porque passa por verba federal, né? Mas em relação às eleições do ano que vem, nós teremos eleições para prefeitos e vereadores. O grande quê provavelmente dessas próximas eleições, e é uma preocupação dos políticos que a gente tem conversado, são, por exemplo, as redes sociais, que tiveram uma importância muito grande nesta última eleição. Há umas 2 ou 3 eleições a gente ouvia falar que as redes sociais teriam um grande poder nas eleições, mas acabava não acontecendo. E nesta eleição para presidente, principalmente, houve vou usar a palavra interferência, até houve um poder muito grande das redes sociais na comunicação com os eleitores e na sua intenção de voto. Então, assim, os políticos estão muito preocupados com a parte da comunicação, né? Que cenário, então, que dá para projetar para o ano que vem aqui para Porto Alegre? Já dá para se projetar alguma coisa? Porto Alegre tem uma grande interrogação, né? Ninguém sabe se o nosso prefeito vai concorrer à reeleição, né? Isso é uma decisão que provavelmente ele não tomou ainda, né? Tomará em algum momento.
Mas ouve-se falar, por exemplo, ontem na Convenção Nacional do PDT em Brasília, foi lançado o nome de Juliana Brizola, já para concorrer a prefeita aqui de Porto Alegre. A gente sabe que o PSOL terá uma candidatura, talvez Luciana Genro. O PCdoB teve uma visibilidade muito grande, né, com a Manuela como vice do Fernando Haddad para presidente, então talvez ela concorra também. Eu acho que nós teremos muitas mulheres, ouvi falar em 4 nomes já femininos aqui em Porto Alegre, né? E outros nomes tradicionais que devem lutar pela prefeitura aqui de Porto Alegre. Não sei se dá para se falar, como é que a população está avaliando esse governo Marquesan? Há alguma pesquisa em relação a isso? Como é que é identificado? Nós temos pesquisas internas que não foram divulgadas, enfim, nos veículos de comunicação, mas a nota média é baixa. A nota é baixa, existe uma reclamação recorrente do eleitor de que houve uma lista de promessas e essas promessas não foram cumpridas. O prefeito alega que há um problema sério de caixa na prefeitura, né, de falta de recursos, etc. Mas quando confrontado com esta afirmação, o eleitor diz que problema de caixa todas as prefeituras têm e historicamente sempre quem entra reclama de que há poucos recursos, mas que está faltando entregas, né? Então... Como é que são realizadas essas pesquisas que vocês fazem? Como é que é pensado? É alguém que pede para fazer essa pesquisa e as pessoas são fundamentais para isso, né? Depende, tem pesquisas que são internas do Instituto, que a gente faz até para ter conhecimento do cenário, para ver o que está acontecendo, né? E tem pesquisas encomendadas por partidos políticos, por políticos, eventualmente, por fundações, qualquer um pode, na verdade, contratar uma pesquisa. Como ela é feita, é uma pergunta que é recorrentemente feita, né? A gente, por exemplo, no caso de fazer uma pesquisa aqui em Porto Alegre, a gente vai no Tribunal Regional Eleitoral, no IBGE, e vê o perfil do eleitor de Porto Alegre. Então, a amostra que nós vamos selecionar para ser entrevistada, ela tem que ser par e passo com os dados do eleitor. Então, por exemplo, aqui em Porto Alegre nós temos aproximadamente 52% de mulheres eleitoras e 48% de homens. Então, a amostra tem que ser 52% de mulheres e 48% de homens. E assim, também na escolaridade, nas faixas de renda, você vai cortando a amostra, vai moldando a amostra de acordo com os dados do IBGE e do TRE. E depois você vai para a rua e entrevista essa quantidade de pessoas. Depois tudo é tabulado, é colocado num software estatístico, enfim, e nós montamos os relatórios. Certo. Agora, nas pesquisas para as eleições aqui do Rio Grande do Sul, do governo, houve bastante polêmica. Sempre tem. Um dos partidos disse que a pesquisa era realizada só nas cidades em que aquele eleitor ele tinha mais votos. Como é que é feito isso até no Rio Grande do Sul, por exemplo? Como definir as cidades? É uma escolha feita pelo Instituto? É um sorteio? Como um sorteio, na verdade é um sorteio aleatório. No Rio Grande, usando como exemplo o Rio Grande do Sul, são 7 mesorregiões, né? Então você tem cidades grandes. As cidades grandes você não tem como tirar, porque elas têm uma quantidade enorme de eleitores. Então, por exemplo, na região metropolitana não tem como você não fazer Porto Alegre. Então as grandes cidades, Porto Alegre, Pelotas, Caxias, Santa Maria, Rio Grande, elas entram na distribuição que a gente chama de entrevistas. Mas pegando uma mesorregião, por exemplo, lá da região de Passo Fundo irá entrar. As outras cidades é feito um sorteio mesmo, num vaso que a gente tem lá, a gente coloca o nome de várias cidades e é feito um sorteio. Então você sorteia as cidades médias e as cidades pequenas que irão participar da amostra. Porque se for escolhido, não é mais aleatório, daí você está interferindo no painel da escolha. Acontece que pode ser feito um sorteio e dar mais cidades para o partido A ou para o partido B, mas aí é um sorteio, não tem como mexer nisso. Então, senão, o Instituto estaria interferindo nisso, né? Mas sempre a reclamação. A pesquisa, eu sempre digo, a pesquisa sempre agrada normalmente, que é quem está na frente, e todos os outros reclamam, né, do resultado. Então, assim, tem pedido de impugnação de pesquisa, vai para o Tribunal Eleitoral, normalmente não é acatado, mas, enfim, é do jogo político, né? Na verdade, é um jogo político. Pois é, e o senhor acredita que é fundamental uma pesquisa, que ela não pode acabar influenciando eleitores?
Isso é um questionamento que a gente sempre tem, mas imagine o seguinte, se fossem proibidas as pesquisas, e já teve várias tentativas lá em Brasília no Congresso, se você proibir a divulgação das pesquisas, os políticos continuarão tendo suas pesquisas internas e eles usarão essas pesquisas para tentar influenciar os eleitores. E o eleitor não saberá nada absolutamente do que está acontecendo. Então é melhor o eleitor ter acesso a pesquisas, né? E ele julga se ele considera o Instituto A, B ou C confiável e fidedigno, né? E acho que isso é através do histórico que tem que ser julgado, e se ele acredita ou não, né? Algumas pessoas me dizem assim, tá, mas o resultado não pode interferir, mas imagine o seguinte, se eu rejeito um candidato X, qualquer um aqui a Porto Alegre, eu não gosto dele por algum motivo, e uma pesquisa me diz que esse cara está na frente, eu não vou deixar de odiá-lo ou de detestá-lo, por seja lá o motivo que for, e passar a gostar dele porque ele está na frente da pesquisa. Então o movimento, pode até haver algum movimento, mas ele é pequeno, ele é bastante pequeno. Tá certo, então muito obrigada pela participação, Jefferson Jacques, e seja sempre bem-vindo, aqui as portas estarão sempre abertas. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, então fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e agora a gente fala de uma situação de repercussão nacional. Os pais estão completamente apavorados. Eu vou explicar. É que no meio de vídeos do YouTube, vídeos infantis, está aparecendo uma boneca chamada Momo. E essa boneca dá instruções para as crianças se matarem, na verdade, cortarem os pulsos ou até mesmo machucarem os pais ou familiares. Para entender melhor sobre isso, a gente vai conversar com a psicóloga Bruna Madri. Muito bem-vinda novamente. Boa tarde, Bruna. Começar explicando, então, antes as crianças brincavam muito nas ruas, né? Agora as crianças ficam mais em casa, assistindo vídeo no YouTube mesmo, brincando no computador, e isso já é por si só uma grande preocupação, né? Mas agora aparecendo essa boneca que dá instruções, lembra a baleia azul que a gente teve há pouco tempo, né? Como que os pais devem lidar com essa situação? Então, isso é um tema bem recorrente, né? A questão da internet, da tecnologia ter entrado na nossa vida e fazer parte durante muito tempo ao longo do dia, né? Então, nós adultos lidamos com a tecnologia muitas horas do nosso dia e não está sendo diferente com as crianças. Porém, a gente sabe, né, há estudos científicos que comprovam que muito tempo de uso desses aplicativos, desses aparelhos eletrônicos, não é saudável para as crianças, adolescentes, enfim. Mas nem sempre isso é possível, porque faz parte da nossa rotina e muitas vezes os pais acabam delegando, digamos assim, para os aparelhos eletrônicos, né, como se fosse uma forma de entreter, de ter um tempo, né, de acalmar muitas vezes as crianças, sem muitas vezes entender que ali dentro daquele tablet do celular mora um perigo, né, mora uma situação que é bem perigosa. E agora, como tu bem lembrou, da questão da baleia azul, que foi lá em 2017, que também causou um pânico, digamos assim, a boneca Momo agora também está causando esse pavor nos pais, esse momento de tensão em que os pais não sabem muito bem o que fazer e como se comportar diante dessa situação. Pois é, e o que eles devem fazer? É conversar com as crianças, explicar como é que deve ser feito, ou realmente o pai tira o computador, o tablet, enfim, da criança e não deixa mais ela assistir algum vídeo? É isso que eu vejo que muitos pais estão fazendo, né? Estão proibindo usar o YouTube, os aplicativos, os aparelhos eletrônicos, só que essa não é uma situação que vai ser resolvida. Porque, como eu falei, a tecnologia ela entrou na nossa vida, a gente não tem como retroceder, né? E ela não vai deixar de fazer parte. Então, por um momento pode ser que funcione, mas daqui a um pouco as crianças vão voltar a usar e esse tipo de situação vai voltar a acontecer. A boneca Momo e a baleia azul não foram as últimas, isso vai continuar acontecendo, porque existem pessoas, né, que acabam investindo o seu tempo em fazer o mal para pessoas que estão vulneráveis, que são crianças, adolescentes. Então, não é o principal não é retirar o estímulo da criança, mas sim mudar o comportamento dos pais, né? Que eu percebo que hoje, com a demanda de trabalho, com a forma com que a gente tem vivido, está muito complicado. Então, se aproximar da criança, conversar mais com a criança, estar mais conectado com o comportamento, né? As crianças, elas sempre demonstram, principalmente agora com a boneca Momo, que eu percebo,
relatos, né, que a criança fica com medo de ficar sozinha, de ir no banheiro, ficam mais próximos das pessoas. E muitas vezes as crianças, elas não contam para os pais que viram, né, a boneca Momo, porque tem uma questão de ameaça, porque elas não sabem, elas não têm maturidade para discernir ainda. E é sim papel dos pais, então, estar atentos, né? E nem sempre os pais conseguem saber, porque agora essa situação da boneca Momo, ela vem no meio de vídeos que muitas vezes os pais selecionam como vídeos seguros, né? Então, no meio de um desenho infantil, no meio de uma oficina de slime. Então, é importante estar próximo, conversar com as crianças e estar muito atento ao comportamento delas. Pois é, agora a gente está vendo as imagens, essa é a boneca Momo, ela é bem assustadora, né? Principalmente para crianças. E daqui a pouco aparecem umas imagens de objetos cortantes, que são as instruções que ela pede, então, para se cortar, para cortar as mãos, para cortar os pulsos, né? Esse assunto, ele deve ser discutido também na escola? É importante que seja discutido na escola porque muitas vezes não é discutido em casa. Os pais não sabem como fazer, os pais têm medo de falar sobre isso, ainda tem alguns tabus de que, se eu falar sobre isso eu vou estar incentivando ele a buscar, a pesquisar. E isso é um tabu porque a gente sabe, eles já sabem, eles já viram, né? Então, conversar sobre isso não vai incentivar porque eles já viram, né? Vai ajudar a criança a discernir o que é certo, o que é errado e principalmente a trabalhar o medo, né? Porque muitas vezes ver esse vídeo causa um medo tão grande de que possa acontecer algo ruim com a própria criança ou com os pais da criança, né? Então, conversar é sempre a melhor saída. E aí, é claro, os pais têm que ter prioridade de conversar, de sentar, de brincar, de estar próximo, de estar conectado de verdade com essa criança, né? Para conseguir entender o que está acontecendo. Qual a criança que ela realmente começa a seguir essas instruções? É aquela criança que fica meio deixada de lado pelos pais, que está mais deprimida, que está mais quieta na sua? Como é que é? As crianças, de uma forma geral, elas são mais vulneráveis, porque elas não têm muita maturidade cognitiva, nem de conhecimento, de saber o que é certo, o que é errado. Quando trabalha com medo, elas podem, sim, se envolver, né? Claro que crianças menos olhadas podem ficar mais vulneráveis, mas esse é um alerta que é geral para os pais, independente se é uma criança que tem menos contato afetivo ou mais contato afetivo, é um alerta para todo mundo. E uma coisa que é bem importante, que eu vejo muitos pais apavorados, num pânico e trocando mensagens nas redes sociais e trocando vídeos, né? E esse pânico compartilhado, isso não ajuda, né? O que acontece? É importante os pais se acalmarem, entenderem a situação e tentar mostrar maior calma do mundo para o filho, que ele pode contar com ele, que isso não é real, que não vai acontecer nada de mal com ele e ter muito essa cumplicidade e essa confiança entre pais e filhos para que possam falar abertamente desse tipo de situação. Entre meninos e meninas, dá para se dizer que um é mais afetado que o outro, que leva mais a sério? Como é que é? Os meninos geralmente têm um perfil, gostam mais de brincadeiras mais agressivas, mas é como eu estava falando, crianças de uma maneira geral elas são vulneráveis, então é importante estar atento, independente se é menino ou se é menina. E uma coisa que eu tenho percebido também é que está começando a acontecer desde muito cedo, então crianças de 3, 4 anos estão tendo acesso, né? E aí a forma de comunicar com essas crianças, os pais também têm que entender o nível de entendimento daquela criança sobre isso. Então, a forma com que eu vou falar com uma criança de 3 anos, de 3, 4 anos, é diferente da forma com que eu vou falar de uma criança de 6, 7 anos, né? Por isso, se os pais estão com dificuldade, estão preocupados, busque a ajuda de um profissional que possa orientar, que possa caminhar ao lado dos pais nesse momento de desespero, né? Nesse momento em que as pessoas estão mais aflitas sobre como agir diante de uma situação dessas. Perfeito, muito obrigada então pelos esclarecimentos, Bruna. A gente vai seguir conversando sobre isso em alguns outros momentos, que é um assunto muito importante realmente, e que fique então atenção aos pais com esses vídeos, que conversem com os filhos. Obrigada novamente. Obrigada. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento agora para falar um pouquinho de esporte, e as informações da dupla Grenal chegam com o João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo. Eu já vou direto até o CT Luiz Carvalho, onde o Grêmio está treinando neste momento. No final desta manhã, o técnico Renato vai mandar reservas, titulares, tem jogo amanhã já em Pelotas, enfim, o repórter Guilherme Paz aqui nos traz as novidades.
Tudo bem, JB? Pois é, o Grêmio chega invicto na última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, já está classificado para as quartas de final, as quartas que acontecem agora no dia 24 e no dia 27 de março, domingo e quarta-feira que vem. O Grêmio vai amanhã a campo contra o Pelotas fora de casa, com uma equipe totalmente alternativa. Renato bateu o pé, não quis começar o Campeonato Gaúcho com os jovens da transição, assim como foi no ano passado, e o planejamento deu certo. O Grêmio vai a campo amanhã com a mesma equipe que teve no Grenal, com exceção da lateral direita. A lateral direita tem Léo Moura ou Rafael Galhardo. Os dois vão para Pelotas e apenas um deve começar o jogo. Rafael Galhardo, que veio do Vasco da Gama e ainda não estreou na equipe do Grêmio. O goleiro vai ser mesmo o Breno. Paulo Vitor e Júlio César nem apareceram no campo na manhã desta terça-feira. Então, amanhã à noite, contra o Pelotas, também não terá Renato Portaluppi. Ele vai ficar na cidade treinando os jogadores titulares que estarão preparados para jogar as quartas de final no próximo domingo fora de casa, já que a decisão das quartas, da semi e da final é aqui na Arena. Renato Portaluppi fica e o comando será de Vitor Hugo Signorelli. Daqui a pouquinho, depois do almoço, o Grêmio embarca para Pelotas. Com as informações do Grêmio, aqui do CT Presidente Luiz Carvalho, Guilherme Paz. O Grêmio não vai arriscar agora perder algum jogador que pode só se lesionar, já tem a melhor campanha nessa primeira fase. Acho importante também dar sequência para esses caras, porque depois começa o Campeonato Brasileiro, onde o nível sobe bastante, e aí a gente vai dizer, mas é um time novo que entrou. Não, esses caras vão começar o Brasileiro, quando o Grêmio estiver na próxima fase da Libertadores, se tudo der certo, vão começar o Brasileiro no nível já de futebol, de entrosamento, muito mais interessante. Então, para mim, todos esses movimentos são muito bons do Grêmio. E sem contar que chega lá em novembro, dezembro, a gente vai ficar fazendo a conta. Mas o time gremista tem 70 jogos na temporada, 80 jogos na temporada. Não, se tu vai mesclando com esses reservas, tu reduz aí para 50 jogos, 50 partidas, que é um número muito mais viável e que não tem um cansaço cumulativo nessas partidas. Quem falou depois desse treinamento foi o Marcelo Oliveira, zagueiro gremista, que inclusive foi o capitão no Clássico Grenal e que vai jogar novamente em Pelotas. Ele está projetando essa partida. Claro que quando um time vem para cima, pode acontecer de abrir espaço para o nosso contra-ataque, mas também é o que eu falo, acho que quando a gente entra em campo a gente tem que estar preparado para tudo. O Grêmio tem um padrão de jogo, com a bola no pé, a gente toca bem a bola, tem a movimentação, só que eu acho que a gente tem que estar preparado também para essa pressão quando ela surgir, para o momento que a gente estiver sem bola, no momento que a gente estiver marcando. Então eu vejo assim que tem os dois lados, tem essa situação deles virem para cima da gente e a gente ter espaço no contra-ataque, mas também como a gente tem que estar preparado para marcar, porque pode ser uma pressão e numa dessas pressões pode acontecer de tomar um gol, então isso que a gente não pode deixar acontecer. Capitão do Grêmio, Marcelo Oliveira, capitão do time reserva tricolor. No lado do Internacional, pegando aquele nosso famoso táxi aéreo, né, indo de um CT para o outro, da Arena para o estádio Beira-Rio, a gente fala com o Colorado que precisa se reabilitar, se reorganizar depois da derrota do Grenal. E por que isso é importante? A segunda colocação. Hoje o Inter é o terceiro colocado nos critérios para o Caxias. Perde de muito, são 5 gols de diferença no saldo. Precisa vencer o seu jogo contra o Novo Hamburgo. Mas quem nos conta os detalhes dessa recuperação colorada e até do Horizonte Vermelho é o repórter Pedro Oliveira. A derrota para o Grêmio não era o objetivo do Inter, mas como foi um jogo de reservas e sem a mínima importância na tabela, perder o clássico não foi algo que estava fora dos planos do Colorado. Mas o objetivo não foi cumprido, o objetivo era uma vitória, mas, como eu disse no início, serviu e serve, né, como parte do nosso planejamento para rodar o grupo, para esses jogadores, a gente vai precisar deles aqui em seguida, logo ali na frente, a gente vai estar precisando deles mais de uma vez. E nada mais que um jogo, um clássico contra o nosso adversário, na casa dele. Pelo contrário, esta derrota serve como amadurecimento para o grupo do Inter. Jogando com os reservas, Odair Hellmann pôde observar alguns jogadores que não têm tantos minutos, jogados no principal. Entre eles, o treinador colorado pôde ver mais de perto atletas como Guilherme Parede, Camilo, Wellington Silva e Richelli. Você conseguindo oportunizar os jogadores todos, eles se sentem dentro do processo. O mais importante é você ter um grupo de jogadores que briguem por suas funções e posições no dia a dia
e quando tem a oportunidade de jogar, também queiram fazer isso e fazer bem para cada vez mais estar sempre à disposição. Agora, a vida pós-Grenal é cheia de decisões para o Inter. Já na quarta-feira, o Colorado enfrenta o Novo Hamburgo, pela última rodada da fase de pontos corridos do Gauchão. No final de semana, o time faz seu primeiro jogo pelas quartas de final desta competição. Olha, quarta-feira, já como eu falei, e agora quarta, domingo, dificilmente a gente vai conseguir repetir a mesma equipe. É uma sequência muito grande de jogos agora. A gente tem agora o último jogo dessa fase, depois tem os jogos das quartas, né? Uma quarta e um domingo e uma quarta. Dentro de 15 dias, o Colorado jogará a terceira rodada da Libertadores da América contra o River Plate. O time argentino já tem desfalque para o confronto. Quinteiro, um dos melhores jogadores do time, rompeu o ligamento do joelho esquerdo no último final de semana e está fora dos gramados por cerca de 6 meses. Uma vitória contra o River pode deixar o Inter perto de sua classificação para a fase de mata-mata da competição. 2 dias depois desta partida contra o River Plate, o Colorado contará com a volta de sua estrela. Paulo Guerreiro tem a sua suspensão encerrada no dia 5 de abril e assim poderá finalmente estrear com a camisa colorada. E o Guerreiro, que a gente estava vendo aí nessa matéria, ele acaba de sendo inscrito no Campeonato Gaúcho. O Inter tirou o Ramon, que é um volante, eu comparo o Ramon muito ao Edenilson. Ele é da base, é um volante canhoto, mas que é muito parecido com o Edenilson. Tirou ele, colocou o Paulo Guerreiro, que agora, no dia 5 de abril, libera tudo para o Guerreiro. Ele pode jogar uma eventual semifinal de Campeonato Gaúcho. Por falar em centroavante, o Alexandre Pato rompeu seu contrato na China, ele tinha vínculo por mais uma temporada no futebol chinês, o time dele quebrou, não conseguia mais pagar os salários, ele ganhava a bagatela de 3 milhões mais ou menos por mês lá na China e aí rescindiu o seu contrato, está livre no mercado. Mas a direção colorada já avisou, tanto do lado do Inter quanto do lado do jogador, não há como fazer essa operação agora porque ele ganha muito, o salário dele é muito alto e o Inter não tem. Tem Guerreiro, tem Sobis, tem Trellis e tem Pedro Lucas. Bem ou mal, você vai dizer, mas nenhum é o Pato. É verdade, nenhum é o Pato, mas eles ocupam a folha salarial do Internacional, não há muito o que fazer. Tá certo, Marcele? Tá certo, obrigada, JB. E agora a gente vai a um rápido intervalo e já volta, então fique conosco. E o Rio Grande Movimento está de volta. E agora, uma notícia para os motoristas. A partir das 3 horas da tarde de hoje, a EPTC vai liberar o trânsito da trincheira da Avenida Cristóvão Colombo. O desbloqueio só será possível por causa de uma parceria da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana com moradores e empresários da região. Eles fizeram uma doação de materiais para a obra, que foi realizada em 2 meses. E agora a ideia é que o deslocamento, tanto em direção ao centro como no sentido bairro, tenha mais fluidez. O trecho que vai ser liberado hoje à tarde é de 60 metros e vai possibilitar o fluxo pela Avenida Cristóvão Colombo, entre a Plínio Brasil Milano e a Benjamin Constant. E a Polícia Civil Gaúcha realizou uma operação na madrugada desta terça-feira para combater o crime de lavagem de dinheiro. Foi desarticulada uma quadrilha que explorava jogos de azar há mais de 60 anos aqui no Rio Grande do Sul. Confira. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Taquara, Canoas e Tramandaí, além de 25 medidas constritivas de sequestro e disponibilidade de bens móveis e imóveis. Os negócios do grupo já têm 6 décadas e seriam comandados pelo pai com a ajuda dos 2 filhos. Era um negócio familiar, né? Então tinha o patriarca esse, que passou o negócio para o filho dele, ainda com o auxílio de outro filho, né? O filho adotivo, tudo mais. Eles tocavam o negócio auxiliado de outras pessoas, né? Pessoas próximas a eles. Os integrantes da organização apresentavam bens que não batiam com a declaração de renda. Eles utilizavam vários estabelecimentos para lavar o dinheiro da contravenção. Uma das empresas era uma imobiliária que não tinha corretor de imóveis. Depois, ela passou a ser uma agência de publicidade. No fundo, tudo fachada para os jogos de azar. Bares, tabacarias, até muitas vezes, até teve um caso que nós cumprimos o mandado, que havia uma loja, que havia uma pequena lojinha de loteria e no lado tinha uma lotérica maior, em que até no momento do cumprimento da busca, nós verificamos que em conversa informal com um dos investigados, ele disse que ele pegava o dinheiro dessa banca menor e levava para a lotérica.
né? Uma lotérica que, se tu vê, não desperta suspeitas. Foram apreendidos um revólver calibre 38, 6 munições, documentos, veículos que somam quase R$700 mil, 2 jet ski avaliados em R$105 mil, além de máquinas caça-níqueis. Também foram sequestrados 11 imóveis avaliados em cerca de R$5.800 mil. A polícia ainda identificou contas bancárias no nome de 15 pessoas em diferentes agências. Se acredita, ou pelo menos se há a suspeita, de que os valores que circulam nessas contas são valores advindos da atividade contravencional ou advindos da própria lavagem de dinheiro dessa atividade. Nós vamos analisar investigado por investigado, valores por valores, e aqueles que nós realmente chegarmos à conclusão ao final da investigação, que são valores advindos da contravenção e da lavagem de dinheiro, serão indiciados por esses crimes e até mesmo por organização criminosa. E a RDC está acompanhando as principais ações turísticas da cidade de Canela, na Serra Gaúcha. São muitas novidades, inclusive gratuitas, para os turistas. Confira. Nós estamos aqui em Canela acompanhando o lançamento deste plano turístico para Canela para 2019. E está aqui o Ângelo, que é o secretário de turismo. Parabéns primeiro por todas essas atividades turísticas aqui para a cidade. Nós que temos que agradecer, né? Graças a Deus vocês estão aqui podendo registrar um momento muito importante para a nossa cidade. Hoje foi um pool de coisas bacanas, inovadoras que a cidade de Canela lançou para os canelenses, para o Brasil e para o mundo, né? O nosso aplicativo da cidade de Canela, que é totalmente interativo, modernizado. Nós lançamos o nosso mascote hoje do Parque do Caracol. Adorei o caracol da Sofia. Quantos anos tem a Sofia, mami? Tem 7 anos. E é legal porque ela desenhou e a gente incorporou e hoje a cidade ganha um mascote, né? E a gente aproveitou e bolou toda uma grife da cidade de Canela Paixão Natural, que é legal, que são diversos, inúmeros produtos que as pessoas do mundo todo vão poder agora compartilhar pela internet, comprar aqui na cidade, comprar pela internet. Lançamos o nosso calendário de eventos. Canela é uma cidade hoje que tem evento todos os 12 meses. 12 meses nós temos evento. E tudo gratuito. Os turistas que chegarem aqui vão poder assistir tudo de graça, o canelense assistir tudo de graça. Isso que é o legal. Ali um dos grandes parceiros é a Sicredi Pioneira. E aqui está comigo o Solon, que é o diretor executivo, fazendo esse investimento e um crescimento econômico na cidade e essa importância, né, Solon? Isso mesmo, Cristina. A cooperativa tem a preocupação, além de ter produtos e serviços adequados para os associados, né, porque funcionamos como um banco, apesar de ser bem diferente de um banco, né, mas nós temos um compromisso muito forte com as comunidades que a gente atua. E esse compromisso é com o desenvolvimento econômico das localidades. Bom, e mais uma parceria muito importante feita aqui com a Prefeitura de Canela, nesse segmento de fomentar a economia aqui do município, foi feita aqui com o Marcelo Leifert, que ele é o diretor regional da WM Brasil, representante do Grupo Golden. A importância de estar junto no município gaúcho nosso e vendo esse franco desenvolvimento do município. Para nós do Grupo Golden, Lagueto, WM Brasil, é uma honra muito grande de poder estar apoiando os eventos culturais aqui da cidade de Canela. Nós temos um interesse muito grande de desenvolvimento econômico e social e também, principalmente, do turismo aqui da cidade. Bom, é muito importante quando a gente chega numa cidade, a gente ter algum ponto de referência, algum local que a gente possa pedir alguma informação. Os conselhos de Gramado foram criados o ano passado, já temos 4 pontos instalados, um deles é o Lago Negro, um na Ângelo Bisol, na Praça das Bandeiras, e vai ter um agora que está sendo aberto na Avenida Borges de Medeiros. O 4º ponto vai ser um dos pontos mais bonitos que Gramado tem, que é o Belvedere, entre Gramado e Canela. Esses locais são os quiosques que possui um atendimento personalizado. Lá a pessoa entra e recebe informações do que ela precisa, não só sobre turismo, mas informações úteis, tipo onde é o hospital, se eu adoecer, onde é que eu posso ir, enfim, toda uma informação diferenciada para esse turista. De inovações e os projetos para agora 2019 aqui na Serra.
Na realidade, a gente fica muito feliz em ver a cidade de Canela nesse momento tão pujante, onde que está se renovando cada vez mais, recebendo investimentos, tanto em termos de estrutura, quanto em termos de novidades, novos atrativos, né? E agora a gente fala de carnaval. Esse ano o Carnaval de Porto Alegre foi chamado de Carnaval da Resistência. Porque no ano passado a gente não teve carnaval por falta de verba, mas esse ano foi realizado nesse final de semana, inclusive, sexta e sábado. E no domingo já aconteceu a apuração dos desfiles e a grande campeã neste ano foi a Escola Imperadores do Samba. E por isso a gente recebe hoje todos esses convidados, né, que fazem parte da Escola Imperadores do Samba, que é o Érico Leotti, que é presidente da escola, né? Muito bem-vindo, boa tarde, boa Érico. Tarde. A gente recebe também a Lara Peixoto, que é a porta-estandarte, bem novinha. Recebe também o Fábio Ananias, que é o intérprete, e também o Júnior Gonçalves, que é o diretor de carnaval da escola. Então vamos começar conversando um pouquinho, né? Quais foram as principais dificuldades esse ano, Érico? Foram várias, né? Muitas dificuldades. A começar pela preparação do carnaval, né? A Imperadores, nesse ano, além de preparar o seu desfile, além de trabalhar a produção do seu carnaval, a Imperadores se envolveu muito na organização do carnaval, né? Porque esse Carnaval da Resistência, ele surgiu no momento em que, na metade do ano passado, as escolas de samba decidiram que não aconteceria em 2019 o que aconteceu em 2018. Nós não admitíamos ficar 2 anos sem ter o desfile de escola de samba em Porto Alegre, que é uma manifestação popular tradicional da cidade de Porto Alegre, e o povo carnavalesco ficou muito sofrido ano passado, quando nós, às vésperas do carnaval, tivemos que anunciar que não teria o desfile. Então, as dificuldades foram muitas, porque fazer um carnaval, desenvolver uma estrutura de carnaval para que as escolas possam desfilar sem nenhum apoio financeiro, tanto do poder público como da iniciativa privada, isso gera um grau de dificuldades, né, que fez com que a gente tivesse que se superar, né, mesmo. E em relação a Imperadores, né, a gente fez um trabalho, a dificuldade esteve na falta de recurso financeiro. E essa falta de recurso financeiro, ela foi compensada com muita criatividade. A gente tem a felicidade de contar com um carnavalesco que é muito criativo, que trabalha muito com material alternativo, a gente reciclou muito material. A Imperadores é uma escola que a gente ressalta ser uma escola de ano todo, a gente tem um processo de aproximação das pessoas na quadra, então nós temos alas, né, que além de serem alas comerciais, são grandes grupos sociais, as pessoas se envolvem, então os diretores de ala também participam, vão à busca, né, dos recursos para fazer as suas fantasias, né, nem sempre recursos financeiros, mas recursos alternativos. Então, do ponto de vista da produção, a dificuldade maior foi a falta de dinheiro, porque a garra, a sinergia e o engajamento da Imperadores do Samba, do seu povo, ao seu projeto, né, isso foi fantástico e isso gerou, né, fez aquilo que aconteceu na Avenida. A Imperadores fez um belo desfile, né, nós fomos festejar os nossos 60 anos na Avenida, né? Quer dizer, os 60 anos não era só o passar e contar os 60 anos da Imperadores, né? Nós fomos festejar os nossos 60 anos na Avenida, ou seja, o Imperadores nasceu para ser uma escola de samba. A escola de samba tem o seu ápice na Avenida e nós fomos festejar, em vez de num salão de festa ou na quadra, nós fomos festejar na Avenida e felizmente, né, conseguimos contagiar o público, né, que também participou dos festejos dos 60 anos da Imperadores. Tá certo. Júnior, conta para nós então um pouquinho desse carnaval. O tema de vocês foi o festejo desses 60 anos. Como é que foi a participação de toda a sociedade, do público, o envolvimento? Esse ano a gente falou um pouco da história da Imperadores desses 60 anos, né, que são 60 anos de muita luta, muita garra, muita determinação. E a gente procurou não falar, eu sempre disse, do encontro dos 6 amigos na Joaquim Nabuco e, né, a partir daquele ali, o surgimento, né, se juntaram, criaram a escola. Não, a gente procurou falar da história da nossa resistência,
da nossa luta diária, do nosso povo negro, né, que é o que marca essa força que a Imperadores tem. Então o nosso enredo ele começa lá na África, né, do surgimento da humanidade, né, da força do negro, da força do escravo, que veio para o Brasil, né, lutou pelo seu espaço, até hoje luta pelo seu espaço, e isso é um pouco da história da Imperadores do Samba. Então a gente procurou botar na avenida um pouco da nossa luta da África, né, do povo negro, o que a gente conseguiu colocar dentro desses 60 anos os enredos mais importantes, e não foi só os enredos vencedores, né, enredos que a gente colocou na avenida que passaram muito bem, mas que infelizmente a gente não conseguiu ganhar, né, e terminamos o desfile contando da nossa resistência, que vamos continuar lutando, vamos continuar brigando pelo nosso carnaval, pela nossa cultura popular, né? A Lara foi uma da que participava no final do desfile, assim, falando da resistência, né, dessa juventude, dessa nova garra que está surgindo na Imperadores do Samba, e a gente conseguiu fazer um desfile que aos olhos dos jurados, né, foi o desfile vencedor do Carnaval 2019. Tá certo. Fábio, conta um pouquinho para nós então do Samba Enredo, como é que foi? Arrepiou o pessoal lá quando começou a escola a passar? O Samba Enredo foi maravilhoso, né? A gente começou a trabalhar desde junho. E o presidente Érico está de parabéns, porque foi a única escola que fez o Festival de Samba Enredo, né, que lutou para fazer o Festival de Samba Enredo. Ele até fez a pergunta, vamos fazer? Eu digo, não, vamos fazer. Foi um festival maravilhoso, a gente teve um grande Samba Enredo, que foi um dos melhores Samba Enredos da Avenida, né? Empolgou as pessoas, a gente fez clipe, né, a gente gravou CD, então as pessoas sabiam o Samba Enredo da escola, a gente fez bastante ensaios também. Então, a gente foi coroado, né, com esse grande samba e com o título da escola. E Lara, me conta, quantos anos tu tem? Como é que foi a tua participação nesse carnaval? Já faz tempo que tu participa de carnaval, né? No daqui de Porto Alegre, 1 ano e pouquinho, mas fora, assim, pouco mais. Muito legal participar da Imperadores. Como é que é pra ti toda a preparação? Tu tem a escola e também tem a escola de samba, né? Como é que é esse amor, essa paixão, veio da onde? Meu pai me ensinou desde pequenininha a amar o carnaval, a amar Imperadores principalmente, então tá no sangue. Muito bem. E Érico, a que tu atribui essa vitória? Ao trabalho. A gente fez um trabalho, como o Fábio comentou, né, de ano todo. A gente tem um entendimento na Imperadores do Samba, que uma escola de samba, ela não é apenas um grupo carnavalesco, né, que se prepara só para o desfile. A escola de samba, ela inicia pelo convívio social, pelas atividades de quadra, não pela preparação, né, de meninos e meninas, de jovens, né? A Lara é o exemplo do quanto o Imperador se preocupa com o futuro, mas a gente tem um respeito muito grande, né, pela nossa velha guarda, pelas baianas, pelo passado, e a gente trabalha a Imperadores como uma escola de samba tem que trabalhar, né? As pessoas vão para dentro de uma escola de samba, né, para estar, né, perto, para estar no contexto daquilo que uma escola de samba vai apresentar na avenida. Então, nesse sentido, a Imperadores define os seus enredos e antes de passar para o público, antes de passar para a imprensa, a escola fica sabendo do enredo. E a escola fica sabendo o porquê do enredo, para que a escola compre o enredo desde o início. A gente faz festival de samba enredo porque a gente acredita que dessa forma a gente está fomentando, né, a criação e a participação de outros compositores. A gente trabalha muito intensamente a cadeia produtiva do Carnaval de Porto Alegre, né? A gente defende que deva haver apoio do poder público financeiro, inclusive, né? E aqui a gente tem que fazer um parêntese e registrar que a Prefeitura de Porto Alegre não tem apoiado financeiramente o Carnaval de Porto Alegre. A gente não discute mais isso, acho que existem os motivos para que esse apoio não esteja vindo, existem as questões técnicas de déficit, as questões financeiras que nós não vamos entrar no mérito, né? Nós entendemos que devemos receber esse fomento, mas a gente tem que enaltecer que nesse Carnaval a Prefeitura esteve junto conosco. Se não com apoio financeiro, mas fundamentalmente com o serviço público que disponibilizou para o Porto Seco e que foram decisivos para o conforto das pessoas que foram lá, não é? Mas, voltando para a questão da cadeia produtiva, o Imperadores trabalha muito isso. O Imperadores é uma escola, uma das poucas hoje em dia em Porto Alegre, que não traz fantasia de fora, nós fazemos a nossa fantasia. No momento em que os componentes de ala, que os diretores de ala participam da elaboração da fantasia, participam daquilo que a gente quer do enredo, a gente está gerando o sentimento de pertencimento dessas pessoas a Imperadores e ao Carnaval.
E essa sinergia toda gerada no ano, todos os nossos ensaios, eles são os ensaios muito quentes, são ensaios em que tem uma participação popular muito efetiva. Essa sinergia, ela se apresenta também na avenida no desfile, né? Nosso desfile foi um desfile que trouxe muito de emoção, né? As pessoas que estavam assistindo, elas participaram do nosso desfile, muito por conta desse trabalho de final de ano todo. Muito obrigada, então, parabéns mais uma vez a todos vocês que fizeram parte dessa grande história, né? Então a gente fica por aqui, o Rio Grande Movimento termina agora e você continua acompanhando toda a programação aqui na RDC TV. Até amanhã, tchau, tchau!